Bom dia! Estamos ao vivo com mais um devocional. Sejam todas bem-vindas, vocês que nos assistem agora ao vivo, para você que me assiste ou me ouve depois de forma gravada. Eu estou muito feliz que você chegou até aqui. E eu tenho certeza que você poderia estar ouvindo qualquer outra coisa, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você decidiu ir ao encontro de Jesus e ouvir essa mensagem. Se você chegou até aqui, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube gravado, no Instagram, não sei, seja por uma mensagem que você recebeu no Instagram, no WhatsApp, um link, eu quero falar para você que Deus, ele quer ministrar o seu coração, ele quer falar o seu coração, porque existem milhões e milhões de mulheres ao redor do mundo sofrendo coisas, querendo desistir dos seus sonhos. Mas essas mulheres não chegaram até aqui. Você chegou. Então, se você chegou até aqui, é porque o Senhor quer falar com você. Então, pegue o seu cafezinho, o seu chá, a sua bebidinha, senta aí. Ou se você tá malhando, se você tá no trânsito, tá limpando a casa, tá fazendo qualquer outra coisa, fique ligada para aquilo que o Senhor vai ministrar no seu coração. Eu espero e eu oro para que o seu coração seja uma terra fértil, que receba a palavra da verdade e que ela dê frutos práticos e reais na sua vida, para a glória de Deus. Se você ainda não segue o nosso canal, por favor, siga o nosso canal para você não perder nenhuma atualização e não esqueça de dar um like nesse vídeo. A mulherada já tá dando like aqui que eu tô vendo. Dê um like nesse vídeo para que o Instagram promova a palavra de Deus. A internet promove tanta coisa ruim, né? Por que não promover a palavra de Deus também? Não esqueça de dar um like aqui e se você quiser, se você sentir no seu coração, pegue esse link e envie para as mulheres que você conhece na sua igreja, na sua comunidade, as suas amigas, as suas parentes, todas aquelas mulheres que de alguma forma querem realizar sonhos, mas elas estão no meio do caminho aí. Bom dia para a mulherada que já está ao vivo junto comigo de todo o Brasil. Escreve aqui para mim nos comentários o que você está fazendo. Como eu não vejo vocês, eu gosto de ficar falando aqui, imaginando vocês, o que vocês estão fazendo enquanto vocês me ouvem. Então escreve aqui nos comentários para eu ver, tá bom? Eu tenho algumas perguntas para fazer para você. A primeira pergunta é: você tem sonhos? Existe algum sonho aí no seu coração? Eu sei que tem muitas mulheres que elas já, infelizmente, desistiram de sonhar. Elas pararam de sonhar. Isso não é uma coisa que eu tô falando na minha cabeça. Eu tenho mentoreado e caminhado com mulheres de todo o Brasil, de todo o mundo, de várias gerações diferentes. Isso acontece com as mais novas, com as jovens, com as mais idosas, com as senhoras, com as mais velhas, com todas as mulheres. Algumas mulheres, elas não sabem mais sonhar. Elas pararam de sonhar. Não existe mais sonhos para elas realizarem. Elas dizem: "Mari", algumas inclusive confundem a falta de sonhar com o contentamento. "Não, mas eu tenho tudo que eu quero". Tá, mas a Bíblia diz que a gente precisa sonhar. Então não é porque você já tem tudo que você quer, que você não pode sonhar. Eu quero que você pense em algo que você sonha. Ó, as meninas estão dizendo, algumas estão fazendo cafezinho, outras estão a caminho do trabalho, ouvindo de certo no carro, né, no celular, que delícia. Eu faço muito isso, viu? Eu tô dirigindo, não importa se é 5 minutos ou meia hora, eu já, puf, ligo um ensinamento bíblico ali, sempre faço isso. Ou uma música, eu acho que aquele tempo no carro é um tempo que a gente, ainda mais agora de manhã, né, vai trabalhar, já vai trabalhar com uma mensagem de Deus na mente, ao invés de trabalhar ansiosa. E aí, me digam aí, qual que é o seu sonho? Mari, eu tenho sonho de emagrecer. Eu tenho sonho, Mari, de comprar uma casa nova. Eu tenho sonho de fazer uma viagem, de conhecer a Disney, de conhecer uma praia, de conhecer Gramado, de conhecer um lugar no Brasil, no mundo. Mari, eu tenho sonho de dirigir, trocar de carro. Eu realizei esse sonho esse ano, gurias, né? A Jaqueline botou que ela tem o sonho da casa nova e ela está arrumando a sua casa enquanto me ouve. Olha que lindo. Ela está valorizando o que ela tem à medida que ela também já está sonhando com algo melhor, né? Que mais de sonho vocês têm? Ah, eu tenho sonho, Mari, de ter um bebê, de ter um filho. Eu tenho sonho de casar. Eu tenho sonho de me formar na faculdade ou de começar uma faculdade. Eu tenho sonho, Mari, de
começar um ministério, ser um ministério relevante, algo que eu possa fazer para abençoar outras pessoas. Qual é o sonho que Deus tem plantado aí no seu coração? A Bíblia diz que Ele, o Senhor, é o mesmo. A mesma pessoa que põe em nós o desejo é aquele também que realiza os sonhos. A Bíblia nos garante isso lá em Filipenses. Então, aquele homem, aquele Deus que colocou em nós o sonho, é o mesmo Deus que prepara todos os caminhos para que esse sonho se torne uma realidade. E por quê? Você já se perguntou aí, por quê que alguns sonhos não se realizam? Que acontece no meio do caminho que faz a gente não conseguir realizar esses sonhos? Qual que é o paranauê? Qual que é o problema? Qual o BO que a gente fica parada aí no meio do caminho? Hoje eu quero falar para você sobre os 3 inimigos dos sonhos. Existem 3 inimigos, 3 coisas que a Bíblia fala que nos para, que nos aprisiona. São de fato os inimigos dos nossos sonhos. E nós precisamos, como mulheres maduras e fortes e corajosas que somos, precisamos combater isso, para que os nossos sonhos se realizem. E por que a gente precisa realizar sonho? Porque a Bíblia diz que a esperança tardia, está lá em Provérbios, a esperança tardia entristece o coração. Ou seja, você quer uma coisa e aquilo não acontece. Então o seu coração fica triste. Mas a Bíblia continua nesse mesmo versículo. Mas o sonho realizado, ou o desejo realizado, é árvore de vida. Ou seja, quando você realiza um sonho, quando você tem um desejo realizado, é como se vida brotasse de dentro da sua vida. Ou seja, Deus traz vida para a sua vida quando você realiza sonhos. Então eu quero hoje ajudar você, à luz das Escrituras, a você combater os 3 inimigos dos seus sonhos. Então, eu quero que você dê um like nesse vídeo, não esqueça, e envie eles para suas amigas. Anote aí. E toda vez que você quiser desistir dos seus sonhos, você vai lá nas Escrituras Sagradas, você vai lá na sua Bíblia e você vai ter coragem para seguir em frente. Porque o Senhor nos fez mulheres sonhadoras e realizadoras. Quem sonha muito fica triste. Nós temos que sonhar e realizar. Essa coisa de só sonhar não dá, não. Precisa realizar. E o que está impedindo a gente de realizar? É isso que a gente vai falar agora. Vamos lá? Estão anotando aí? Número 1, qual que é o número 1 que impede pessoas de realizarem sonhos? Qual que é a coisa que mais impede de realizar sonho? Eu vou falar para você. É um vilão, ele é o contrário da fé. Vocês sabem que a fé, o contrário da fé não é a incredulidade. O contrário da fé não é a falta de fé. O contrário da fé é o medo. Porque tanto o medo quanto a fé pede e exige de nós que nós cremos em algo que nós não vemos. Então veja bem, a fé diz para mim, você precisa crer no Deus poderoso que realiza sonhos, mesmo que você não veja ele. E o medo diz para mim, você precisa crer que algo ruim vai acontecer, que Deus não vai realizar os seus sonhos. Você precisa crer em algo ruim, mesmo que você não veja. Então a fé e o medo exigem a mesma coisa de nós. Crer naquilo que não existe, crer naquilo que nós não vemos. Crer naquilo que os nossos olhos e as nossas mãos não conseguem tocar. Mas mesmo assim a gente acredita que aquilo pode acontecer. Isso é fé, mas isso também é medo. E é por isso que o contrário da fé é o medo. Porque o medo pede que você creia em algo que você não vê. A fé faz a mesma coisa. Então, o que é a primeira coisa que faz a gente. Qual que é o primeiro inimigo dos nossos sonhos? É o medo. O medo, ele vai sufocando a sua fé. Sabe, como se botasse uma mão aqui assim, sabe? O medo vai sufocando a sua fé. Você já não consegue mais respirar e fazer aquilo que Deus mandou você fazer, porque o medo está sufocando a sua fé.
E sabe o que o medo faz, gurias? O medo, ele é como o medo, ele precisa de alimento para crescer. A fé também. A fé precisa desse alimento aqui, ó, para ela crescer. Se você não se alimentar da palavra de Deus, a sua fé não cresce. Mas o medo, ele também precisa de alimentos para crescer. Você alimenta o seu medo com as dúvidas. Você passa a se perguntar: será que esse sonho é mesmo um sonho de Deus? Você passa a se perguntar: será que isso que eu estou querendo vem do coração de Deus? E você passa a se perguntar: será que eu consigo fazer isso? E aí o medo continua te alimentando com as dores do passado. O medo continua te alimentando com traumas e com argumentos que vão entrando no seu coração e que aparentemente fazem sentido na sua mente. É por isso que você não recusa o alimento do medo, porque ele faz sentido, ainda que ele seja falso. Ele faz sentido. Então ele entra no seu coração, ele entra na sua mente, ele entra na sua cabeça, no seu imaginário. Você começa a imaginar o medo, você imagina coisas que não existem, e aí o medo vai tomando conta e vai dominando você. E aí você desiste dos seus sonhos. A fé, ela faz o contrário. A fé, ela também alimenta você. E a fé, ela vai te alimentando com a palavra de Deus. Então você vai sendo alimentado com as escrituras. Você vai alimentando a sua fé. Você vai alimentando a sua fé no poder de Deus que pode fazer todas as coisas por você. E sua fé vai ficando mais forte. Você vai alimentando a sua fé com a história e o testemunho de homens e mulheres que também tiveram sonhos e que Deus agiu através dos sonhos deles. E aí você vai vendo que você também é amado por Deus e você vai alimentando a sua fé. E aí você vai indo e você vai ouvindo através das escrituras sagradas, versículos, histórias, testemunhos, exortações, consolos, promessas. Isso tudo vai alimentando a sua fé. E cada vez que você alimenta a sua fé, o seu medo vai morrendo de fome. É por isso que o maior antídoto contra o medo está aqui na minha frente, a Bíblia. Então, veja bem, a fé e o medo exigem a mesma coisa de você. Exigem que você crê em algo que você não vê. A fé exige que você crê no Deus que você não vê, mas você sabe que é real. O medo exige que você creia em situações imaginárias para que você não viva uma coisa real. Qual você vai alimentar? A fé ou o medo? O medo é um dos primeiros vilões que impedem você de realizar os seus sonhos, porque o medo, ele vai querer impedir você de viver aquilo que Deus tem para você. O diabo faz isso, ele manipula você com medo. Mas é engraçado que você talvez já saiba disso, mas eu quero reafirmar isso na sua mente, no seu coração, que a Bíblia tem 366 citações onde o Senhor diz para você: não tenha medo, não tenha medo. É como se Deus tivesse uma citação por dia a respeito do medo. É como se Deus dissesse todos os dias, Deus está dizendo para você: ei, não tenha medo, eu estou com você, não tenha medo. Outro dia, o Benjamin tem 5 anos, então ele tá nessa fase onde ele tem medo de escuro, né? Toda criança passa por isso. E aí, esses dias eu estava na sala, na cozinha, aqui a gente tem sala e cozinha, né? Eu estava na cozinha ali e o quarto dele é o último quarto do corredor. E o quarto dele estava com a luz desligada, estava apagado. E ele falou: mamãe, eu tô com medo de ir no meu quarto. Eu falei: não, pode ir sozinho, eu tô aqui, eu te cuido. Não, mas tu tem que ir junto. E aí, gurias, eu não fiz nada. Eu não liguei a luz, eu não peguei na mão dele, eu não fiz nada. Eu simplesmente estava caminhando atrás dele. E aí ele não tinha medo.
Que diferença ia fazer eu estar na sala e eu estar atrás dele? Nenhuma. O escuro continuava lá, a luz ainda estava apagada, o caminho que ele tinha que caminhar era exatamente o mesmo, a ação que ele tinha que fazer de ligar a luz era a mesma, mas só o fato dele saber que eu estava atrás dele fez ele ter coragem. Deus nos ensina tanto através dos nossos filhos, né? Eu quero dizer para você que é o mesmo com o Senhor. Você pode ir à luta e ao caminho dos seus sonhos, porque o Senhor, Ele está atrás de você. Você não precisa ter medo. Então aqui nós combatemos o primeiro inimigo dos nossos sonhos, que é o medo. E qual que é o segundo inimigo dos nossos sonhos? Vocês estão comigo, gurias? Vocês estão aí comigo? Não esquece de dar um like nesse vídeo não, viu? E se inscrever lá no canal, para você receber as atualizações aqui que a gente está fazendo toda terça, quarta e quinta, 7 da manhã dos Estados Unidos, 8 da manhã do Brasil. Nós estamos ao vivo aqui trazendo a palavra de Deus e fazendo Jesus famoso. Segunda coisa, tá? Que nos impede, que impede a gente de viver os nossos sonhos. É essa geração que a gente vive. Sabe por quê? Porque a gente vive num tempo de rapidez, num tempo onde o novo de hoje, amanhã, ele já fica ultrapassado. O novo de hoje, amanhã, já tá lá no baú, já é museu. E aí é tanta novidade, é tanta coisa que a gente precisa fazer, que a gente vai achando que Deus é obrigado a se mover na mesma rapidez que essa geração se move. E aí nós ficamos impacientes com Deus. Ah, é porque ontem aquilo aconteceu tão rápido que hoje já é velho, que Deus tem que agir no mesmo pace, na mesma velocidade, mas não funciona assim. Deus não está limitado aos nossos bel prazeres, ao nosso tempo, a essa geração ansiosa. Deus não está limitado a isso, gente. Essa geração, ela fala para você que se não deu certo no momento que você queria, não é de Deus, é para partir para outra. Ah, você tentou e não deu certo. Ah, é porque Deus não quer. Então começa outra coisa. E aí? E a insistência? E a persistência? A Bíblia fala que tem uma parábola que Jesus já falou sobre isso. Jesus ensinou seus discípulos a respeito da persistência e da insistência quando ele contou a parábola da viúva. A viúva era uma mulher que ela tinha uma causa, ela tinha algo que ela queria. Igual você com o seu sonho aí, você tem uma coisa que você quer realizar. E aí ela foi lá, bateu na porta do juiz e disse: "Ei, juiz, tá aqui a minha causa. Você pode ver a minha causa para mim?" O juiz disse: não vou fazer a sua causa agora. Vai embora." E fechou a porta na cara dela. E ela foi lá, bateu de novo. "Ei, juiz, você pode ver a minha causa?" O juiz falou: "Não." E ela foi lá, de novo, de novo. E ela ficou insistindo tanto. Ela ficou enchendo a paciência daquele homem mais tanto que ele falou: "Ok, tá bom, eu vou fazer a sua causa, porque de tanto você me incomodar." E ele foi lá e julgou a causa daquela mulher. E aí Jesus nos ensina, ele estava ensinando aos seus discípulos, e obviamente nós somos os seus discípulos também, então ele nos ensina o poder da insistência. Não se deixe guiar por essa geração micro-ondas que em 30 segundos quer que as coisas aconteçam, gente. E aí você acha que Deus não te ama, que Deus não te ouve, que Deus não faz. Você acha que não era da vontade de Deus simplesmente porque você tentou uma, duas vezes e você desiste facilmente. Você para no meio do caminho. Se você parar aqui agora, daqui a 1 ano, você vai ter se arrependido de ter parado. E aqueles que não pararam vão estar vivendo aquilo que você queria viver, mas você parou. Porque você não tem paciência. Porque essa geração, ela não dá tempo de esperar. E eu falo isso para você, e à medida que eu falo isso para você, eu falo isso para mim também. Lá em 2015, eu comecei a fazer vídeos aqui no YouTube. E eu não via resultado.
Um ou outro vídeo meu viralizou no YouTube e eu não parecia que eu não via as coisas andando. E o que que eu fiz? Assim como toda a minha geração, eu parei. E hoje eu vejo pessoas que têm milhares e milhões de seguidores que começaram depois de mim, mas continuaram. E o Espírito Santo me confrontou isso. É porque você parou no meio do caminho. E aí, gurias, eu decidi voltar. Eu estou voltando a pregar a palavra de Deus aqui no YouTube, porque eu estou obedecendo ao Senhor. E aí, quando eu comecei essas lives, acho que tem umas 2 semanas atrás, nós tínhamos 5, 6 mulheres assistindo. Ao vivo, né? Depois elas assistiam mais, mas eu tô falando ao vivo. Hoje nós estamos com quase 20. Em 3 semanas, nós triplicamos. Quizá daqui a um ano, nós estaremos com 1.000 mulheres. 600 mulheres assistindo aqui. E mesmo que eu não esteja, eu sei que daqui a um ano serão centenas e dezenas de mensagens da palavra de Deus aqui nas redes sociais que vão atingir corações em algum lugar do mundo. E é por isso que eu não paro. Eu tô batendo na porta, tô insistindo. Eu não posso mais me deixar levar por essa geração que manda a gente ter sonhos descartáveis. Seu sonho não deu certo, você quer descartar. Usando os jargões gospel, os jargões crentes da vontade de Deus. Quem disse que não é da vontade de Deus? A Bíblia diz que é o Senhor quem coloca em nós tanto querer quanto realizar, só que talvez o seu realizar vai exigir da sua insistência, da sua persistência, do seu posicionamento. E aí essa geração quer mandar a gente parar o tempo inteiro. Não pare. É igual quando a gente quer emagrecer. Eu agora, o ano passado, descobri que eu estava com a síndrome de Hashimoto, engordei 14 quilos, foi um tempo muito difícil, e aí eu voltei a querer emagrecer. E aí, gurias, já emagreci 5 quilos nessas últimas 3 semanas. Menos, 2 semanas e pouco. Tô aqui, ó, firme e forte, caminhando 7 quilômetros todo dia. Não janto mais comida, janto suco e como ovo. E tô lá. Minha vontade é comer um bolo, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu não tenho um corpo descartável. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou insistir. Ontem, por exemplo, eu fui lá ver o show de drones da Disney com os meus pais aqui na Disney Springs, em Orlando. Chegamos em casa exaustos, mortos de cansados. Todo mundo chegou, era 10h30 da noite, nem era tão tarde, mas a gente foi logo dormir, de tão cansado que a gente estava. E aí, gurias, hoje, 6 horas da manhã, quando o despertador tocou, meu corpo dizia, não vai. Minha mente dizia, não vai. Meus desejos diziam, não vai. O diabo dizia, não vai. E Deus dizia, vai. E aí eu me levantei da cama, sem vontade nenhuma. Como aquela viúva que batia na porta. Eu fui de novo e me maquiei, me arrumei, tomei meu café e cá estou eu, porque os nossos sonhos não são descartáveis, só porque essa geração é uma geração descartável. Persista, resista e não desista. Amém? Vocês estão comigo, gurias? Tamo juntas? Glória a Deus. É isso aí. Vamos lá. Se Deus te colocou nessa live de alguma forma é porque Ele quer que você não desista deste sonho. E o terceiro, qual que é o terceiro? Qual que é o terceiro agente que vai contra os nossos sonhos? O terceiro vilão contra os nossos sonhos é ele, senhoras e senhores, o nosso maior inimigo, o diabo. O capiroto, o capeta, Satanás, aquele que Deus vai derrotar com um sopro. A Bíblia diz em Apocalipse que o dia que o Senhor voltar, ele vai destruir o diabo com um sopro. Que loucura, né? Nós estamos aí, ai, o diabo. E a Bíblia diz que Jesus vai vir e vai fazer assim, ó. E vai acabar com o diabo. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos, todos os dias, de novo e de novo e de novo, combater o diabo. E tu sabe que
as armas do diabo, as artimanhas do diabo, elas são as mesmas desde o Éden. Não muda. Não muda. O diabo ele vai desde o Éden, ele influenciou Eva, depois influenciou Adão, e ele segue, gente, ele é velho, ele segue com a mesma artimanha de sempre. O que ele falou para Eva? Olha, coma esse fruto ao invés de obedecer a Deus. Foi o que ele falou para Eva. E hoje ele diz para você: volta pro pouco só porque você está muito cansada de esperar o que Deus tem para você. Desiste desse sonho só porque você acha que Deus não te ama o suficiente. Para o que você está fazendo porque não está tendo relevância. Desiste do que você quer em troco dessa migalha aqui que eu vou te dar. O diabo, ele se fantasiou de serpente no Éden e hoje ele se veste da frase: você vai ficar para trás. Ou tenha uma outra alternativa caso isso aqui não dê certo. Ou ele se veste dizendo assim: será que você ouviu Deus de verdade? Lá no Éden, o diabo se vestiu de serpente e enganou Eva. Hoje ele se veste de outras coisas para enganar eu e você e fazer com que a gente se afaste dos sonhos de Deus para as nossas vidas. Ele se veste de... talvez não era da vontade de Deus. Ele se veste de... será que você ouviu certo o que Deus falou para você? Ele se veste daquela pessoa que diz assim: para com isso, deixa de bobagem, isso não é para ti. Ele se veste de: ah, mas você já tentou e não deu, vai tentar de novo? E aí ele vai se vestindo de todas essas coisas para enganar você como ele enganou Eva e Adão lá no paraíso. O diabo é velho e as armas dele são sempre as mesmas. Mas a palavra de Deus diz que nós somos cheias do Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus que habita, que mora em nós. E ele é aquele que começou a boa obra em nós. E ele é fiel para cumprir até o dia da volta do Senhor. O Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que tem poder para fazer qualquer coisa em nós, através de nós, aquele que faz caminho onde não há caminho, aquele que conecta pessoas que você nunca imaginou que você poderia se conectar, aquele que faz você sentar à mesa com pessoas que você nunca imaginou, aquele que abre portas aonde nem porta existe, aquele que fecha a porta para que você não entre pelas portas erradas, aquele que fala com você, que orienta você, o Espírito Santo que está com você. Ele é o Deus que realiza sonhos. E ele é o Deus que destrói todas as artimanhas do diabo, porque ele é muito mais poderoso, ele é o único Deus. E é por isso que você não pode dar ouvidos ao diabo e desistir dos seus sonhos. Você precisa continuar. Como que você consegue silenciar a voz do diabo? Quando você dá ouvidos à voz de Deus através das Escrituras. Sabe, gurias, nós precisamos. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Que o Senhor fale através da minha vida com aquilo que eu vou falar para você. Nós precisamos voltar a isso aqui, ó. A leitura das Escrituras. Nós precisamos voltar ao arroz com feijão, que é ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia, gurias. É aqui que Deus vai falar conosco. É aqui que Deus vai ministrar. É aqui que nós vamos ter força para seguir quando tudo mandar a gente parar. Nós somos tão rápidas em ler livros, nós somos tão rápidas em ouvir teorias, nós somos tão rápidas em aprender tantas coisas e tão lentas na leitura da Bíblia. Nós precisamos voltar. Voltar às Escrituras. É isso aqui que vai fazer. É a junção disso aqui, de oração do Espírito Santo em nós, que vai fazer nós combater todas as ciladas do inimigo contra as nossas vidas e realizar, então, todos os nossos sonhos. E por fim, eu quero deixar um versículo com vocês, que está lá em Hebreus, a carta dos Hebreus. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 10, e no versículo 23. Hebreus 10, 23.
A Bíblia diz assim, veja bem, vocês estão comigo? Hebreus 10, 23 diz assim, apeguemo-nos, ou seja, pega, abraça, se envolve, segura firme. É isso que a Bíblia está dizendo. Segura firme aí, apeguei-nos, sabe? Segura firme aí. Com firmeza, tá? Isso que eu tô dizendo, segura firme. Apeguemos-nos com firmeza, não solta, força, segura aí, firme. A esperança que professamos. Fica firme aí na esperança que você professou. Sabe por quê? Pois quem é aquele? Deus, Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Deus, aquele que prometeu, se ele disse, ele prometeu, ele deu para você uma promessa, ele falou, eu quero que você viva isso. Ele prometeu para você. Se ele te prometeu, ele disse que ele ia fazer, aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel. Ele não muda. Ele não te abandona. Ele não volta atrás. Ele não mente. Ele não muda de ideia. Ele não muda de opinião. Ele não desiste. Ele não comete erros. Ele não chega atrasado. Ele nunca falha. Ele é fiel. E porque ele é fiel, vamos fazer esse versículo de trás para frente? Veja bem. Porque ele é fiel e nos prometeu, nós temos esperança e seguramos essa esperança de forma firme em nós. Segura essa esperança aí de que seu sonho vai se realizar. Segura essa esperança aí de que Deus vai fazer por você. Porque ele é fiel e a Bíblia diz que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Deus dito não fará, ele vai fazer. Ele vai fazer. Então, enquanto você ainda não vê, não vive o seu sonho realizar, faça aquilo que a Bíblia fala em Hebreus. Se apegue assim, ó. Ó, se você tá me assistindo, se você tá me ouvindo pelo Spotify, eu quero dizer que eu tô abraçando aqui minha Bíblia bem forte. Se você tá me vendo aqui pelo YouTube, ó, abraça aí, com esperança, com firmeza. Não é abraçar assim, ó. É abraçar com firmeza. A esperança daquele que te prometeu. Porque aquele que te prometeu é fiel. Em nome de Jesus. Não desista dos seus sonhos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que não faz a gente desistir. O Senhor nos ajuda. O Senhor nos ajuda a passar pela barreira do medo. O Senhor nos ajuda a passar pela barreira dessa geração tão rápida, tão descartável. O Senhor nos ajuda a pisar na cabeça do diabo com força, poder e autoridade, porque somos teus filhos. O Senhor é aquele que opera em nós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Pai, por isso, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor ajude todas as minhas irmãs e irmãos que estão ouvindo essa ministração e que eles possam testemunhar que o Senhor cumpriu os sonhos que o próprio Senhor estabeleceu para cada um deles. Nos dê força, nos dê coragem, nos dê estratégia, nos dê unção, nos dê graça, nos dê favor, Senhor. Sozinhas nós não conseguimos. Nós não conseguimos, Pai, nós sabemos disso. Nós precisamos do Senhor, porque nós anunciamos que precisamos do Senhor, nós oramos que precisamos do Senhor. E quando nós realizarmos nossos sonhos, nós louvamos ao Senhor. Nós declaramos a bondade do Senhor e reconhecemos que tudo foi por causa do Senhor Jesus. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gurias? Faz um print aí da tela com o seu cafezinho. Vamos fazer as duas coisas que a gente ama. Bíblia e café. Tô com essa xícara aqui eu ganhei das meninas lá em em Venâncio Aires, quando eu fui pregar lá no Dunamis. Olha que linda, ela é toda brilhosa. Vocês conseguem ver aí? Ela é cheia de brilho, ó. Tá vendo? Dá um print aí na tela. Deu? Jesus e café, todas as manhãs aqui comigo, terça, quarta e quinta, e nós nos vemos terça-feira da semana que vem. Um beijo e ó, não desiste dos seus sonhos. Deus é contigo.